Olá pessoal, mais um encontro aí, né? Estamos agora começando nossa terceira aula gravada aqui para os alunos do Colégio Rogacionista dos oitavos anos, né? Trabalhar hoje o tema desigualdades no comércio internacional, ok? Disciplina de Geografia, professores Márcio e Michel. Já vamos começar aqui, então, corrigindo os exercícios da aula anterior e nos próximos slides, depois nós vamos iniciar esse assunto, então, que é muito interessante aí para a conjuntura geopolítica. Então, corrigindo aqui a questão 1 da aula anterior, na página 47, ele pede para você observar o esquema abaixo, né, dos indicadores socioeconômicos. No primeiro, está escrito o seguinte: analisa a desigualdade de renda entre países. Tá? Então, é o índice de Gini. Tá? Ele analisa essa desigualdade, é o índice de desigualdade entre os países. Depois, ele fala que consiste na análise de pobreza considerando os indicadores de saúde, educação e padrão de vida. Então, esse aí, como você viu nos slides, é o índice de pobreza multidimensional. Tá? O terceiro, leva em conta as riquezas produzidas por um país em um ano. Então, a gente estudou que esse é o Produto Interno Bruto, é o PIB. Né? E, por último, ele fala, baseia-se na análise da expectativa de vida, na escolaridade e na renda per capita. Esse aí, portanto, é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ok? Então, essa foi a questão número 1. Vamos lá, então, questão 2. Na questão 2, ele fala para você comparar os mapas mundo, Produto Interno Bruto em 2017 e mundo, Índice de Desenvolvimento Humano também em 2017. Desse capítulo ele faz o que se pede. Então tá, na letra A, ele pergunta qual é a diferença entre os indicadores representados em cada um dos mapas. Né? Então, ele fala dos indicadores aí, Produto Interno Bruto e IDH. Então, o Produto Interno Bruto, ele vai medir estritamente a produção de riqueza num país. Tá? Já o IDH, ele leva em consideração não apenas essa riqueza, mas ele também considera, além disso, a escolaridade, né, e a longevidade, né, a expectativa de vida. Tá joia? Na letra B, ele fala, pode-se usar o PIB per capita para compreender a desigualdade de renda em um país? Olha só, quando a gente fala de PIB per capita, nós estamos falando de uma média matemática. Então, esse número ele vai acabar ocultando algumas realidades do país. Tá? Então, não é prudente analisar a desigualdade socioeconômica analisando apenas uma média matemática, que no caso é o PIB per capita, que ele resulta da divisão entre o produto interno bruto do país e o número de pessoas. Então, é como se na prática todo mundo tivesse a mesma renda, o que em nenhum país do planeta isso se verifica correto. Tá joia? Na letra C, ele fala aqui para fazer uma discussão em grupo, né, dos critérios econômicos. Discutam se o critério econômico é suficiente para determinar a melhoria dos índices de desenvolvimento de um país. Pois é, claro que não dá para a gente fazer em grupo agora essa análise, mas eu vou opinar aqui. Tá? O que a gente vai compreender aqui? Como a gente também trata de indicadores socioeconômicos como números, né? Esses números por si só, eles não revelam as necessidades reais de cada grupo de pessoas em cada local do mundo. Tá? Então não é prudente, mais uma vez, fazer uma análise tão superficial dessa forma. Ok? Essa foi a questão 2. Vamos lá então, questão 3. Na questão 3, ele pede para você observar a charge, né? E pergunta, a charge, o cartoon, faz referência a que tipo de regionalização do mundo? Tá? Então é aquela regionalização típica do período da Guerra Fria, que divide o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Lembrando que o primeiro mundo é o conjunto dos países desenvolvidos capitalistas, o segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo os países capitalistas subdesenvolvidos. Né? Na letra B, ele pergunta qual é a crítica feita nesse cartoon. Então você vê que a primeira pessoa fala aí, olha só, o Brasil já é a sexta maior economia do planeta, daqui a pouco vamos ser país do primeiro mundo. E a outra responde, epa, então alguém está ficando com a minha parte, porque eu ainda estou no terceiro mundo. Né? Ele está ironizando, dizendo que o Brasil, embora muito rico,
ele ainda é subdesenvolvido, que é uma realidade, né? O Brasil realmente é muito rico, mas a distribuição de renda interna do país, os meios de acesso a essa riqueza, como por exemplo uma educação pública de baixa qualidade, tá? Dificultam o fato do Brasil se tornar um país mais desenvolvido. Ele é rico, ele produz muita riqueza, são pagos muitos impostos, mas boa parte da população brasileira não tem acesso a essa riqueza, ok? Essa foi a questão 3. Vamos lá? Finalizando aqui o nosso exercício da aula anterior, questão 4, ele te dá um texto, né? Um texto bem interessante aqui, tá? Do Sérgio Lamorci, que fala sobre a desigualdade de renda no mundo. Na letra A, ele pergunta, segundo o texto, qual é a relação entre crescimento econômico e a desigualdade de renda. Tá? Então, veja, quanto maior a desigualdade de renda, maior o número de pessoas pobres você vai ter no mundo. E pessoas com baixo potencial aquisitivo, elas vão ter dificuldade de fazer investimento em educação, né? Elas vão ter uma saúde prejudicada por uma alimentação não adequada, não vão ter uma moradia segura, confortável, essas pessoas não têm acesso ao saneamento básico, então tudo isso aí são fatores que dificultam o acesso dessas pessoas a uma vida melhor, né? Uma vida mais produtiva. Tá? E na letra B, ele fala, em sua opinião, como é possível diminuir a desigualdade de renda? Então veja só, a desigualdade de renda como ele pede aqui como de forma pessoal, né? Mas eu vou dar a minha opinião, tá? E claro que vocês também podem debater aí no Google Sala de Aula comigo sobre esse tema, tá? Então, eu acredito que a melhor forma de diminuir a desigualdade de renda é dando mais acesso a uma educação verdadeiramente de qualidade, tá? Na base, no ensino básico, tá? Para que as pessoas possam, ao final desse ensino básico, né, que é o ensino fundamental e o ensino médio, elas possam ter a opção de migrar ou para a academia, como nós podemos dizer, a faculdade, né, ou fazer um excelente trabalho técnico. A gente sabe que no Brasil, hoje, quase todo mundo que termina o ensino médio pensa em fazer uma faculdade e poucas pessoas estão indo pelo ramo do serviço técnico, né? Então, às vezes, você vai ver técnicos ganhando muito mais que bacharéis, né? Porque nós temos um excesso de bacharéis e o mercado não comporta também. Então, vale a crítica aí para a gente refletir sobre isso. Tá joia, gente? Então, investimento em educação de qualidade, por exemplo, é o que tirou a Coreia do Sul da pobreza nos últimos 40 anos. Tá joia? Então, quem sabe o Brasil copia esse modelo também. Tá joia? Então, vamos agora para o assunto novo. Ok, pessoal, dando continuidade, então, aqui, nosso primeiro tema da aula de hoje, tá? Do capítulo 3 da unidade 2 do livro, Fatores da Integração Econômica Mundial. Tá? O mundo hoje ele é um mundo muito diferente do que nos séculos anteriores, porque o mundo se integrou, né? O mundo se tornou muito mais integrado, os países estão muito mais conectados, tá? E aí nós temos aqui as causas dessa integração da economia mundial. E você sabe que não é uma integração meramente econômica, ela também é uma integração cultural, ela também é uma integração política. Veja aí, por exemplo, a atuação da Organização Mundial da Saúde no combate a essa pandemia que está acontecendo, né? Que se Deus quiser vai acabar logo em breve, tá? Para as coisas voltarem ao normal aí. Então temos aí, avanços nos meios de transporte. Veja que, da mesma forma que os meios de transporte mais rápidos, mais baratos, mais seguros, né, mais acessíveis, eles vão evoluindo, tá? As pessoas se deslocam mais e aí nós vamos ter um fluxo maior de mercadorias, capitais, serviços e pessoas também, tá? Então, tem toda uma relação aí nessa integração. Depois a gente vê que, como consequência, né, nós vamos ter uma intensificação dessas trocas de mercadorias e serviços mundo afora, dentro do contexto da própria globalização. Tudo bem? Então, vamos dar aí uma relembrada que a globalização é essa integração política, econômica, social, cultural entre os países do planeta. Claro que nem todos participam da mesma forma desse processo, né? Sabemos que os países desenvolvidos, eles exercem um papel predominante no processo de globalização, tá? E essa
Essa globalização ela tem dois pressupostos de existência, né? A própria evolução dos meios de transporte e também a evolução dos meios de comunicação, como por exemplo a internet e a telefonia celular, ok? Ainda dando continuidade nesse tema, sobre a integração econômica mundial e seus fatores, vale ressaltar até uma característica também do período da globalização, né? E países desenvolvidos têm maior participação e países subdesenvolvidos têm menor participação. É claro que a gente tem que lembrar, nós vamos ver mais adiante, a função de cada país nesse processo, tá? Existem algumas exceções, por exemplo, o Brasil é um país desenvolvido, mas é um país que tem bastante participação no processo aí de integração da economia mundial. Então, dando sequência ao nosso tema, nós vamos falar agora da divisão internacional do trabalho. Eu coloquei aí um gráfico para a gente debater daqui a pouco, tá? Mas vocês vão perceber aí que a divisão internacional do trabalho, ela define como os países, de acordo com seu nível de desenvolvimento, se organizam aí no processo de integração da economia mundial, tá? Então, você tem aí a divisão internacional clássica, que é também chamada de divisão internacional antiga, tá? E a nova, e eu chamo de atual divisão internacional do trabalho, a DIT, tá? Então, no contexto aí do capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial. Na divisão internacional clássica, de um lado você tem os países desenvolvidos, do outro lado você tem os subdesenvolvidos não industrializados. Na época em que eles não eram industrializados ainda, eles eram exportadores de produtos primários agrícolas, minerais e fósseis. Ao mesmo tempo, eles importavam dos países desenvolvidos produtos industrializados e capitais, investimentos e empréstimos, que eram pequenos naquela época. Atualmente, e esse atualmente tem uns 40 anos para cá, nós chamamos de nova DIT. Na parte de baixo aí você também tem os países desenvolvidos de um lado e do outro lado agora você já tem os países subdesenvolvidos industrializados. Então você tem, saindo dos países industrializados, produtos primários, né, agricultura, pecuária, extrativismo, produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros, né? Royalties são os valores pagos para que eles usem, por exemplo, uma patente, uma tecnologia, né, de determinado produto de um país desenvolvido. Tá? Ao passo que, olha a seta de baixo aí, dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, na nova DIT, você tem produtos industrializados, em geral com tecnologia superior. Olha o exemplo aí, quando você importa um tênis da Nike, né? Capitais, empréstimos, investimentos, produtos especulativos e tecnologia. Tá joia? Começamos aqui agora, então, a falar da divisão internacional do trabalho no Brasil. Né? Qual é o papel do Brasil na atual DIT? Então, vocês já sabem que o Brasil ele faz parte do BRICS, é o conjunto dos países emergentes aí mais poderosos economicamente, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Então, como é que é a participação desses países e, em especial, do Brasil na nova DIT? Tá? Aí, coloquei um exemplo para reforçar o que a gente viu no slide anterior. Nos países subdesenvolvidos, você tem um ciclo aí, né? O nível tecnológico é reduzido, olha lá no 2, exportação de produtos menos valorizados, menor captação de recursos financeiros, depois você tem baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, né? E a incapacidade de gerar novas tecnologias. Tá? Já nos países desenvolvidos, então você tem aí elevado nível tecnológico, exportação de produtos altamente valorizados, né? Maior captação de recursos financeiros, grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia e o desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Então o Brasil ele está no meio termo aí, mas ele ainda está mais para subdesenvolvido do que desenvolvido, dentro desse contexto de divisão internacional do trabalho. Pessoal, agora nós vamos entrar num tema um pouco mais polêmico, que é o tema das empresas transnacionais. Polêmico porque, primeiramente, o nome, né? Você vai encontrar, inclusive no nosso próprio livro de geografia, o termo empresas multinacionais. Tá? Esse termo ele já está em desuso, ok? Está no livro, mas não é um consenso entre os geógrafos. A maioria dos geógrafos
acha mais adequado chamar essas empresas de empresas transnacionais. E aí o que é uma empresa transnacional? Coloquei aí um exemplo do McDonald's, né? Em algum país asiático aí que eu não consigo identificar pela letra, tá? Mas o que é uma empresa transnacional? É uma empresa que tem sede em determinado país e tem filiais em vários países do planeta. O exemplo mais marcante aí é o McDonald's, né? Se não me falha a memória, parece que só não tem McDonald's na Coreia do Norte e em Cuba. Tá joia, gente? Vou até averiguar essa informação, porque eu acho que em Cuba já tem a reaproximação que houve com o presidente Barack Obama na gestão anterior nos Estados Unidos, tá? E Cuba, né? Embora tenha um regime socialista, tá? Eles já aderem a algumas práticas capitalistas, tá joia? Então, deixo aí para vocês o conceito e um exemplo de empresa transnacional. Pessoal, ainda no contexto das empresas transnacionais, vale aqui destacar o grupo Volkswagen, né, da Alemanha. Ali em cima, nessa fotografia aí de lançamento de alguns veículos, né, você tem ali as empresas que fazem parte do grupo Volkswagen, que ela foi adquirindo ao longo dos anos. Tá? Tem a alemã Audi, né, tem a tcheca Skoda, tem a espanhola Seat, tem a alemã Porsche, tem a inglesa Bentley, tem a italiana Lamborghini, tem a inglesa Bugatti, né, e a Volkswagen Caminhões. Tá? Faltou aí a Scania sueca, também foi comprada pela Volkswagen, e mais recentemente, em 2012, 2013, ela adquiriu também a Ducati, motocicletas italianas. Tá? Então isso aí é um exemplo de uma empresa transnacional, tá? E tem uma atuação gigantesca no mundo, mas que também é um conglomerado, né? Ela é um conjunto de empresas com uma administração só, tá joia? Uma administração central e as administrações locais dentro de cada uma. Tudo bem, gente? Só uma curiosidade aí, vale a pena procurar um vídeo no YouTube aí sobre esse tema, empresas transnacionais, e em especial a atuação da Volkswagen no mundo, aí chama muita atenção. É o conglomerado automotivo que mais vende veículos no mundo. Agora vamos falar de um aspecto muito importante nessa integração da economia mundial, que são os fatores locacionais da indústria. Tá? Então, olha o conceito aí. Fatores locacionais da indústria são características estratégicas de determinado país que influenciam diretamente na lucratividade industrial, reduzindo os custos de produção. Então, se você gasta menos para produzir, obviamente você vai lucrar mais, né? Então, nós vamos ver no próximo slide quais são esses fatores aí. Então, aí, os principais fatores locacionais da indústria. Nós começamos aí, ó, pela mão de obra farta e barata. Isso aí explica, por exemplo, por que na China tem tantas fábricas de empresas transnacionais. Tá? O Sudeste Asiático inteiro, ele tem muitas fábricas transnacionais, filiais, né, dessas empresas, porque tem uma população gigantesca e quanto mais pessoas querendo trabalhar, menores serão os salários, entra na lógica capitalista da lei da oferta e da procura. Então, quanto mais abundante for a mão de obra, provavelmente mais barata ela será. Depois nós temos aí o mercado consumidor amplo. Imagine você vender escova de dente na China, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? Então você tem aí a questão do mercado consumidor. Estados Unidos da América aí, terceiro país mais populoso do mundo, com bom poder de consumo, né? Estados Unidos já vai caminhando aí para quase 400 milhões de habitantes. Imagine você conseguir ter um produto ali disponível naquele mercado consumidor. O Brasil também não fica para trás, é a sexta maior população do planeta, que também é um mercado aí que atrai bastante empresas transnacionais aí por conta desse fator de mercado consumidor. Depois nós temos a questão das leis ambientais e trabalhistas pouco rígidas. Tá? Então, você que quer investir num país e dependendo da atividade que você faça, você pode receber grandiosas multas e até prisões, dependendo do que você fizer em relação ao meio ambiente e ao desrespeito às leis trabalhistas. Então, quanto mais brandas forem essas regras, melhor para o empresário que estiver investindo internacionalmente. Depois nós vamos ter uma questão até meio óbvia,
que é a questão da infraestrutura de energia, transportes e comunicação. Tá? Você não vai conseguir produzir sem energia. O transporte ele é necessário para a chegada de matérias-primas até a fábrica e o escoamento do produto até o mercado consumidor. Tá? E você precisa também da comunicação. Acredite, existem países do mundo que ainda não têm sinal de internet, né? Telefonia celular, principalmente países na África, tá? Porção subsaariana do continente. Depois nós temos também as matérias-primas abundantes, que entram na mesma regra da mão de obra farta. Ou seja, quanto mais matéria-prima eu tenho, menos eu preciso pagar por ela. Também aí, faltou citar, mas já estou citando aqui para vocês os recursos hídricos, né? Então, o Brasil ele é rico em matérias-primas e também é rico em recursos hídricos. Incentivos fiscais aí para finalizar, tá? Nós temos então as empresas procurando os países onde elas possam pagar o mínimo possível de impostos, né? Nós dividimos os incentivos fiscais em redução de impostos, quando o governo dá um desconto no imposto, ou isenção de impostos, quando o governo te desobriga de pagar. Ele fala, olha, pode trabalhar durante determinado período sem pagar impostos. Isso é bom porque essas empresas elas vão lucrar muito, mas para a população local elas também vão gerar emprego. Então tem os dois lados da moeda aí. Tem gente que só olha o lado da empresa e acha meio injusto, aí eu estou opinando que eu acho que tem os dois lados da moeda, ambos acabam ganhando. Pessoal, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, nós temos aí o tema consumo e mídia. Na verdade, esse objetivo aqui é de mostrar como nós somos influenciados aí, né, pelo consumo. Estou até usando aqui um produto de uma empresa transnacional, a Levi Strauss, né, que a gente chama de Levi's, né? Os produtos que a gente consome sem necessidade, né? O tanto de coisa que a gente compra, a obsolescência programada, o telefone ele parece que foi feito para não durar, a gente quer comprar o carro modelo novo, quer comprar o telefone modelo novo, quer trocar o fone de ouvido, quer comprar uma televisão nova o tempo todo. É legal comprar tecnologia, é legal comprar um produto, é legal comprar uma roupa, um tênis novo, mas vale aqui a reflexão. Será que a gente compra o que a gente realmente precisa? Ou será que a gente compra o que a mídia faz com que a gente pense que a gente precisa, né? Então fica aí a reflexão para vocês sobre o consumo em mídia. Coloquei até uma charge aí, a pessoa à frente da televisão feita de marionete, né, pelas propagandas. Então vamos tomar muito cuidado daí com a questão do consumo, até porque o mundo não suporta o consumismo, né? A natureza está pedindo socorro, tá joia? Pessoal, para finalizar então o nosso bate-papo agora sim, deixo para vocês aí os exercícios, aprofundar os conhecimentos aí, vocês vão fazer a leitura do capítulo, né, nas páginas 48 a 51, vão responder as questões da página 52, questões 1 a 6, joia? E bons estudos aí, um grande abraço, boa semana para todos. Tchau!